Boa noite. Você que está aí do outro lado aí da tela, do seu celular, do seu notebook, do seu tablet. É um prazer mais uma vez ter você aqui conosco para mais uma noite dessa série toda especial que todas as quintas, às 7h30 estamos aqui fazendo para que chegue até você a palavra de Deus. Sejam bem-vindos, você aí pelo YouTube, IASD Bela Vista, Caruaru, Pernambuco. E você que está aí através do Instagram, CG_2530. Que Deus nessa noite possa de maneira especial tocar no teu coração, na tua mente, e que nós possamos, mais uma vez, ouvir a sua voz através da sua palavra. Por isso, mais uma vez, sejam bem-vindos na nossa série Eu Quero Ser Feliz. Tá? Uma série especial para você que nos acompanha através da internet, através do Instagram e do YouTube. E hoje, nós iremos trabalhar um tema muito especial que, como nossa série trata de felicidade, se você quer ser feliz, e a gente viu anteriormente esse tema, e vimos que a felicidade ela é possível em meio a tudo isso que nós vivemos, em meio às dificuldades e os problemas da vida, é possível sim ser feliz. Hoje nós trataremos se a felicidade existe. Deus, será que também existe? E isso tem sido questionamento de muitas pessoas no decorrer aí da vida. E talvez você já se deparou com pessoas que pensam e questionam sobre Deus. E se perguntam, será que Deus existe? Alguns falam, não, eu não creio em Deus, porque eu não consigo visualizar, eu não consigo ver. Será que você pensa dessa maneira? Como muitos pensam, muitos acham que não creem em Deus porque não conseguem vê-lo. Aí eu te digo, nós cremos em muitas coisas que nós não conseguimos visualizar, não é verdade? Você crê que a eletricidade existe, sim ou não? Com certeza você crê que a eletricidade existe. E eu te pergunto, você consegue ver a eletricidade?
Eu te pergunto, você crê nas ondas sonoras, que através de rádios, o som, a voz chega até você? E eu te pergunto, você consegue visualizar as ondas sonoras? E eu poderia citar outras coisas como o vento. Você crê que o vento existe? Eu acredito que sim. E eu te faço a mesma pergunta. Você consegue visualizar o vento? Você crê no amor? Eu não tenho dúvida. E eu te pergunto, você consegue visualizar o amor? E muitas pessoas se questionam e outros falam, eu não creio porque eu não entendo Deus. E nós cremos em tantas coisas que nós não entendemos, mas mesmo assim a gente crê, acredita. Pelo simples fato, talvez, de tocar, de visualizar. Mas essa talvez seja a grande questão da vida daqueles que se questionam. E falam, eu não entendo, eu não creio porque eu não entendo ou porque eu não vejo. E hoje nós iremos tratar muito sobre essa questão. E diz, certa feita, que um sábio incrédulo, ele também não acreditava e não cria e se questionava, né, no decorrer da sua vida sobre a existência de Deus. E ele caminhava pela praia, quando de repente ele se depara com uma criança. E ele questiona ali aquele garotinho, aquela criança, e pergunta o que é que ele estava fazendo. O garotinho pegava uma concha, tirava a água do mar e colocava lá em um buraquinho ali que ele fez ali na areia. E ele questionou aquele garoto e perguntou, o que você está fazendo? O garoto respondeu com sua simplicidade e falou para aquele velho sábio, eu quero colocar toda a água do mar neste buraquinho. Falou aquele garoto para aquele velho sábio. E ele exclamou para si mesmo, é justamente com o oceano infinito de conhecimento de Deus, querendo eu colocá-lo na minha mente finita, na minha mente limitada. E talvez seja por isso que a gente não compreende ou não entende Deus. Porque Deus, ele é ilimitado. E nossa mente, nossa consciência, o nosso ser, ele é limitado. Então não tem como compreender a grandeza de um Deus amoroso, de um Deus disposto a te ajudar, a me ajudar, de um Deus que está inteiramente, 24 horas por dia, do meu e do teu lado. Como compreender, como entender a mente de um Deus que dá o seu próprio filho para morrer por mim e por você sem merecer? Assumir a culpa de um pecado que não era dele. Tem como entender a grandeza, o amor de um Deus assim? E por mais que eu e você tente, por mais que eu e você nos esforçamos para compreender, talvez a gente não compreenda por completo. Mas eu quero te dizer que basta apenas você crer, confiar e acreditar. E tudo que precisamos saber, Ele vai nos revelar. Como a própria palavra dele diz, o que tem que ser revelado, vai ser revelado e está aqui na Bíblia Sagrada. Então não se preocupe se você não entender da maneira que você gostaria e da maneira que você quer entendê-lo. Basta entender que Ele te ama e que Ele tem um propósito para a sua vida. Nós iremos abrir a palavra de Deus lá no Salmos 90, no verso 2. E da maneira que você está, se você tiver com uma Bíblia, será uma bênção. Se você não tiver, você pode acompanhar conosco. Mas antes de a gente ler, eu quero fazer uma breve oração para que o Espírito Santo desse Deus possa de maneira especial fazer a gente compreender aquilo que não compreendemos. Querido Deus, neste momento agora nós te oramos para que de maneira especial o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, tocar a nossa mente e o nosso coração.
Que o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos olhos, para que nós possamos compreender o Teu propósito, a Tua palavra, neste momento. Abençoa cada pessoa que está assistindo essa live através do YouTube e através do Instagram. Que de maneira especial o Senhor conforte, coloque alegria, felicidade no coração e na mente de cada um deles. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Se você está com sua Bíblia aí, eu peço que você abra lá em Salmos, no capítulo 90 de Salmos, e o verso 2. E acompanhe comigo. Em Salmos, eu quero só te fazer esta pergunta, esse questionamento. Se você não acredita, ou se você acredita em Deus, você já se questionou se Ele existe? Há quanto tempo esse Deus existe? Salmos, ele vai nos responder, ele vai dizer no capítulo 90, no verso 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Você percebe que para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas dúvidas, a palavra de Deus, ela nos responde, ela nos dá a certeza. E se em algum momento da sua vida você questionou se Deus existe ou não, há quanto tempo esse Deus existe? Ele existe desde a eternidade. Mesmo antes desse mundo, desse universo, do nosso planeta ser criado, ele já existia. É assim que diz a palavra de Deus em Salmos. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo que de eternidade a eternidade, tu era Deus, tu já existia. Você compreende? Não é fácil, mesmo com a nossa mente limitada, finita, compreender por completo esse Deus, porque não tem como. Mas Deus nos dá a resposta que nós precisamos, para entender que eu só preciso confiar e crer para alcançar a verdadeira felicidade. Você consegue compreender isso comigo? Que eu só preciso abrir a sua palavra, ler com espírito de humildade, para compreender os seus propósitos para a minha e para a sua vida. Sabemos que não é fácil no contexto em que vivemos, e por ter uma natureza que vai de encontro à vontade desse Deus, o desejo desse Deus para nós. Mas a Bíblia te dá essa certeza de que Ele existe. Há muitos, mesmo antes de nós sermos formados, Ele já existia. Porque segundo a Bíblia, lá Gênesis, se você ler o capítulo de Gênesis, você vai entender isso. No processo da criação, você vai entender tudo isso. E Gênesis, no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio tudo era vazio, era sem forma, vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E pela sua palavra, pela sua boca, pela sua voz, tudo foi se transformando e se fazendo. E ele disse, haja luz e houve luz. E assim sucessivamente a criação. Até no sexto dia, quando nos criou o homem à sua imagem, como diz Gênesis no capítulo 1, no capítulo 2. A sua imagem os criou, homem e mulher. Então ele existe e ele está disposto para te dar a verdadeira felicidade, aquela felicidade que buscamos com toda a nossa intensidade. Só bastamos crer e confiar. Se Deus existe, e a Bíblia, sua palavra prova que Ele existe. 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 14, vai dizer que existe aí e um Deus que coexiste com 3 pessoas, que talvez você tenha já ouvido falar da Trindade. Muitos crê, muitos não crê nessa Trindade,
nesse Deus triuno, num único Deus, mas que se divide em três, para nos auxiliar, para nos capacitar. E a gente vê isso na criação. Você entende? Quando tudo era sem forma, era vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E Jesus Cristo, colocando a mão na massa e fazendo o homem a sua imagem e semelhança. O livro de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, vai dizer assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, seja com todos vocês. Você consegue compreender, você consegue visualizar na Bíblia Sagrada, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, a coexistência de um Deus dividido em três. As três pessoas da Trindade num único Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. Primeiro Deus, Jesus Cristo, o Filho. O amor de Deus, o Pai. E a comunhão do Espírito. Você consegue compreender a Trindade trabalhando na minha vida, na tua vida? Para a gente, de uma vez por todas, entender que esse Deus fará o possível para alcançar o meu e o seu coração. Para nos fazer felizes, mas felizes de verdade. E foi esse Deus, através de um amor incompreensível, de um amor tremendo, que mandou a este planeta, a este mundo, o seu Filho, Jesus Cristo, uma das pessoas da Trindade, para habitar no meio de nós. Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Espírito Santo, o outro ser da Trindade, já atuando. Porque foi assim desde o princípio, sempre vem atuando. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Espírito Santo. E será assim. E será assim até o momento em que esse Deus vier nos buscar e nos levar para morar com Ele pela eternidade. Por isso, qual a maior virtude desse Deus que te ama? Desse Deus que te tira do lamaçal, do pecado? Desse Deus que a cada manhã te concede a graça, a bênção de te levantar, de revigorar tuas forças, de te dar energia? Qual a maior virtude desse Deus por nós, seres humanos, pecadores, falhos, cheios de defeito? Talvez você que nos acompanha aí pelo Instagram se pergunte, esteja se questionando neste momento sobre esse amor infinito. Você pelo YouTube. Será que você tem a plena certeza de que esse Deus é a única esperança para a sua vida? Porque nesse contexto e nessa série em que nós, todas as quintas, estamos aqui ministrando para vocês, você vai ter essa certeza e essa esperança. Por isso, qual a maior virtude? E como eu falei, sempre a Bíblia, sempre a palavra de Deus irá nos responder. Porque tudo aquelas dúvidas, todas as questões ou questionamentos que eu me faço, que eu me pergunto, que talvez eu não ache que tenha resposta, a Bíblia tem essa resposta para mim. E 1 João capítulo 4, verso 8, vai dizer e não vai dar certeza da maior virtude que esse Deus tem por mim e por você. E primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8, vai dizer: aquele que não ama, deixa eu repetir para você, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você entende agora qual é a maior virtude desse Deus que Ele tem por mim e por você? Simples, amor.
E talvez seja esse o motivo de eu hoje estar aqui de frente dessas câmeras. Talvez seja o motivo de você hoje estar aí vendo essa live. O amor. O amor desse Deus que é um amor ilimitado por nós. E deixa eu te falar, um amor imerecido. Um amor que eu e você não merece. E como eu tenho certeza do que eu não mereço esse amor, é só eu começar agora a analisar a minha trajetória, analisar a minha vida, os meus atos. É você olhar para dentro de si, da sua consciência, você perceberá que eu não merecemos esse amor. Nós não merecemos. Um dos motivos que nós não merecemos é porque nós somos pecadores, infiéis, para com esse Deus que nos ama tanto. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, aquele que nos ama derrama diariamente bênçãos sem medida sobre a minha e a tua vida, mesmo merecendo essas bênçãos. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que não conhece a Deus, aqueles que não amam, que não demonstram amor, esses não conhecem a Deus. Porque Deus, Ele é amor, e amor verdadeiro, para comigo e para com você. E é por isso que, por Ele nos amar tanto, por Ele sacrificar o seu próprio Filho, pelo amor que sente por cada um de nós. A Bíblia, ela está cheia de promessa desse Deus para mim e para você. E talvez você se questione, se pergunte, qual é a maior promessa? Ou qual é a promessa de Deus para mim? Se você não se deparou ainda com nenhuma promessa, e eu acredito que a maioria de vocês já se depararam, já ouviram, já leram várias promessas de Deus para você através da Bíblia Sagrada. Hebreus, no capítulo 13, verso 5, tem uma dessas diversas promessas contidas na Bíblia. E uma dessas promessas, segundo Hebreus, no capítulo 13, verso 5, é: seja vossos costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é uma das promessas de Deus. Esse é o motivo da minha felicidade. Talvez seja o motivo da sua felicidade. Saber e ter certeza de que esse Deus, que é puro amor, amor talvez incompreensível, mas é um puro amor e amor de verdade. Esse Deus diz, em sua promessa na Bíblia Sagrada, que nunca nos deixará, que nunca e jamais nos abandonará. E essa é uma das promessas feita lá a um jovem que assumiu a jornada do povo de Israel até a terra prometida. Você lembra dessa história? Josué, o sucessor de Moisés. Foi essa promessa que ele deu para Josué, a certeza de que onde a planta do pé dele pisasse, Deus estaria com ele. E onde ele pisasse seria dele, seria do povo de Israel. E ele olha para Josué, e Josué, talvez temoroso, com medo de enfrentar os perigos que ele iria enfrentar, ele diz: Josué, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, serei contigo. Seja apenas forte e corajoso. E talvez seja isso que Deus esteja nessa noite dizendo para você aí. Filho, filha, tenha certeza que eu nunca vou te abandonar. Filho, eu nunca vou te desamparar. Eu estarei contigo. Eu só preciso que você confie, acredite, seja corajoso para enfrentar a dificuldade da vida, os problemas que virão. Seja corajoso.
Mas não temas, porque eu sempre estarei contigo. Essa é a promessa para você nessa noite. Essa é a promessa que nos leva a acender aquela chama da felicidade dentro do meu coração e talvez dentro do teu coração também. Por isso, não saia dessa live com a certeza de que esse Deus, Ele nunca vai te abandonar. E não irá mesmo. Com relação a esse Deus, a justiça que esse Deus tem demonstrado de diversas maneiras, de várias formas. A justiça dele na minha e na sua vida é tremenda. E às vezes nós não percebemos e deixamos de lado. Porque talvez eu e você estamos muito atrelados às dificuldades, os problemas, os questionamentos. E procuramos de todas as formas achar culpado, onde não há culpado, onde a culpa é simplesmente nossa. Mas a gente ultrapassa esse limite de amor sincero de Deus. E começamos a questioná-lo e colocar a culpa nele. Em coisas simples da vida. Em situações simples do dia a dia. E onde está a justiça de Deus? Como ela se revelaria para nós? Você já se questionou sobre isso? Se a justiça de Deus, ela se revela e de que maneira se revela para mim e para você? E às vezes nós não percebemos. Romanos capítulo 1, verso 16. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, no que diz respeito à justiça se revelando para mim e para você, se revelando na minha e na sua vida. Romanos no capítulo 1, no verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. E como é que a justiça de Deus é revelada? Você conseguiu entender, segundo Romanos 1,16? Através do seu Evangelho. Através da palavra de Deus. E talvez, se alguém um dia lhe questionar o que é o Evangelho, se você gaguejar, se tubiar, não souber responder, eu quero deixar para você hoje aqui a certeza de que você nunca mais vai ficar sem resposta em meio a este questionamento. Porque o Evangelho de Deus, ele é a salvação. Ele é a salvação para todos, para todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? Simples. A salvação para aquele que todo nele crê. Essa é a definição do Evangelho. Essa é a definição da grandeza desse amor que Deus sente por mim e por você. O que é o Evangelho? Eu poderia te dizer que o Evangelho é a pregação, é a palavra de Deus. Sim, faz parte, é tudo isso. Mas se eu fosse resumir, eu resumia que o Evangelho é a salvação de todo aquele que nele crê. É o meio pelo qual o verdadeiro Filho de Deus encontra a verdadeira felicidade, através do Evangelho, através da salvação em Cristo Jesus. Por isso, além de Deus ser tudo isso refletido no seu caráter, no seu amor para uma humanidade que não faz conta desse amor às vezes, além de ser o nosso melhor amigo, esse Deus, ele pode também ser considerado o que para você?
ele pode ser considerado de alguma outra forma que você consegue ver e enxergar. Eu sei que ele é o meu melhor amigo, mas como Deus, ele pode também ser considerado segundo a sua palavra, segundo a Bíblia Sagrada. Ele pode ser considerado como algo muito, muito ainda maior do que aquele verdadeiro amigo que te faz feliz, que te traz felicidade, que te ajuda nos momentos difíceis, que te estende a mão quando ninguém estende. Esse Deus pode ser muito mais. Basta você querer. 1 João no capítulo 3 e o verso 1 de 1 João, capítulo 3, verso 1, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele, ou seja, o Pai. Você compreende que além daquele amigo que está com você todas as horas, além daquele companheiro que está disposto a te ajudar em todos os momentos, Ele considera nós criaturas pecaminosas, cheios de defeitos, cheios de falha. Ele olha para nós e merecendo diz: filhos, vocês são os meus filhos. Você considera esse Deus como seu Pai? É isso que a Bíblia nos ensina, que Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Porque foi assim desde o princípio, fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Mas infelizmente, por consequência e no decorrer da nossa história, e consequência de uma desobediência, nós nos tornamos pecadores. Mas Deus vai dizer: há felicidade para você. Porque nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. E é isso que Deus está querendo de mim e de você. Arrependimento. Arrependimento sincero, de coração. É isso que Ele espera. Quando você se depara com a sua palavra, quando você lê verso por verso, Ele espera de mim e de você arrependimento. Para que esses filhos ou essas criaturas se tornem realmente, ou volte para como era no princípio, filhos de Deus. Você está disposto a se arrepender? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque a vida de pecado, ela é muito atraente, prazerosa. E não é fácil se livrar. Porque às vezes se torna dolorido, você entende? Mas arrependimento sincero, nos torna capazes, ou seres capazes, de ouvir, de se encontrar com a grandeza desse Deus de amor ilimitado. Nós não vamos conseguir visualizá-lo, é claro. Nós não vamos conseguir vê-lo. Porque pessoas, talvez muitos melhores do que eu, do que você, pessoas que tinham comunhão, relacionamento sincero, verdadeiro com Ele, não conseguiram visualizar. Mas eles sentiram, eles conseguiam sentir. E isso eu e você podemos sentir o mesmo. Quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração e nos voltamos para esse Deus, nós conseguimos senti-lo, conseguimos ouvi-lo. Porque Ele fala conosco. Por isso, quando você ouvir a voz de Deus, que você possa entender e aceitar e saber que é Deus falando com você. Por isso, busque o que eu e você devemos fazer com esse amigo que é nosso Pai, que tem
um amor grandioso para dar para mim e para você. Só precisamos aceitar. O que devemos fazer com isso? Você vai lá para a Bíblia. Você abre a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 15. Capítulo 15 de João. Você vai entender e compreender o que você pode, ou o que você deve fazer com esse amigo, com esse pai, com esse irmão, com esse companheiro, com esse Deus. João no capítulo 15, verso 14, ele vai dizer assim, ó. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Essa talvez seja o único meio para que você possa se tornar filho, amigo, companheiro, para que você possa se tornar, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, uma pessoa feliz. Esse Deus olha e diz, eu só preciso de uma coisa, que você se arrependa. Eu só preciso que você faça o que eu mando. E eu quero que fique bem claro, não é que você faça o que eu, Cláudio, está mandando, tá? Deus está te dizendo aqui através da Bíblia, se vocês querem ser os meus amigos, os meus filhos, você só precisa fazer o que eu mando. E o que é que Deus manda a gente fazer através da sua palavra? Ser fiel, cumprir todos os seus propósitos, os seus mandamentos, os seus desígnios. Ele só diz, filho, eu só quero que você se arrependa, se volte para mim, me aceite como o teu amigo, o teu pai, o teu salvador. Só assim eu te reconhecerei que és verdadeiramente os meus amigos. Você deve ter já ouvido ou lido através da Bíblia uma passagem que diz, no fim, muitos falarão em teu nome, muitos clamarão, muitos pregarão, muitos farão muitos milagres em teu nome. E a Bíblia vai dizer que o Senhor olha para eles e diz, eu não vos o conheço. Você entende agora? Porque você precisa fazer o que Ele manda. Você precisa reconhecer esse Deus na sua vida. Que você precisa se arrepender e dizer, Senhor, eu sei que eu sou falho, sou pecador, mas eu vou fazer o possível, eu vou me esforçar ao extremo para fazer a tua vontade. Agora, você só tem que discernir o que é a vontade de Deus e o que é a sua vontade. Porque às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Você consegue entender isso? Você que me acompanha, você consegue entender que às vezes a tua vontade não é a vontade de Deus? E talvez eu tenha falado agora para alguém que já se deparou e já se questionou com isso. E já parou, já pensou, ficou meditando e sentiu em seu coração de que naquele momento, aquela vontade, a vontade dele, e que ele realizou, não era a vontade de Deus? Quantas vezes eu não tenho me questionado sobre isso? Por isso, eu quero te dar a certeza de que é esse Deus o meio pelo qual você encontrará a verdadeira felicidade. E eu não falo de felicidade passageira, felicidade de momentos, felicidade de
cenas, através de cenas, de capítulos e capítulos da tua vida, eu falo de uma felicidade verdadeira e eterna. E eterna no sentido de que nosso tempo nesse mundo talvez chegará em breve. Mas se ele chegar, eu posso ter a certeza de que mais breve ainda ele irá me ressuscitar e eu viverei com ele pela eternidade. Por isso eu quero te dizer nessa noite, se você crer nesse Deus que é repleto de amor, nesse Deus disposto a te dar, a te fazer feliz, verdadeiramente feliz. Se você reconhece, ou você quer reconhecer amplamente a grandeza e o amor desse Deus, se você quer sentir esse amor verdadeiramente na sua vida, através da palavra dele, se você quer sentir o Espírito Santo de Deus frequentemente falando na sua mente, no seu coração, se é seu desejo amar esse Deus, se é seu desejo estudar diligentemente a sua palavra e aprender mais dele, compreender o plano de Deus para a sua vida, é seu desejo fazer isso? Gostaria que você ficasse agora meditando e pensando e dissesse para si mesmo: ah, Senhor, como eu quero mais compreender desse amor, como eu quero entender, compreender o teu plano para a minha vida. Quero te dizer que ele está te respondendo aí. Abre teu ouvido, escuta com o ouvido da fé. Abre teus olhos. Ele está dizendo: filho, você pode compreender, você pode entender através da minha palavra. Você quer estudar a Bíblia com mais intensidade? Se você quer, você só precisa botar aí nos comentários: eu quero, eu aceito, eu quero entender mais desse Deus. Se você quer encontros com mais frequência, deixa aí, bota aí nos comentários seu WhatsApp. Eu entrarei em contato contigo e nós estudaremos juntos com mais intensidade a palavra de Deus e o poder que ela tem na nossa vida. É seu desejo fazer isso? Essa série toda especial com o tema Eu Quero Ser Feliz, e não está ali à toa, porque realmente é através da Bíblia, é através da palavra de Deus que eu consigo ser feliz, e eu sei que você consegue ser feliz. Porque se eu me deparar com o que está em minha volta, com os acontecimentos à minha volta, se eu colocar a mão na minha consciência e olhar para esse ser pecador, eu jamais conseguiria ser feliz. Mas quando eu olho para aqui, quando eu abro, quando eu começo a estudar, eu começo a entender que é possível ser feliz sim. Porque esse Deus existe. Por mais que eu não consiga vê-lo, eu posso sentir. E eu sei que você que está aí pode sentir isso também. Eu quero que você, como eu, seja feliz em meio à dificuldade, em meus problemas. Para isso você só precisa dizer eu quero. Só precisa botar aí nos comentários: Cláudio, eu quero. Você tem um tempo a mais para que eu possa contigo estudar a Bíblia? Eu quero te dizer que eu posso, eu quero e eu vou. Basta você entrar em contato.
Desde já eu quero te agradecer por estar aqui conosco nesses momentos, falando desse Deus. E que esse Deus de maneira especial possa tocar na tua vida, que Ele possa, através de você, abençoar todos os seus familiares. E tenha certeza, se você conversar com esse Deus, como conversa com um amigo, Ele vai te dar a resposta que você precisa. Por isso, eu quero orar mais uma vez com você agora. Eu quero entregar na mão desse Deus a tua vida, a tua mente e o teu coração. Por isso, eu gostaria que nesse momento, onde você estiver, feche seus olhos. E vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque hoje o Senhor nos deu ainda mais a certeza de que nunca nos abandonará, de que sempre estará conosco em qualquer situação. Seja em momentos felizes, seja em momentos tristes, o Senhor está conosco. E é nessa promessa e nessa esperança que nós nos agarramos neste momento. Porque no contexto em que esse mundo está, nós temos certeza de que eu preciso, que as pessoas precisam reconhecer esse Deus e essa esperança. Esperança de que um dia tudo isso vai acabar e vai passar. Por isso, ó Pai, de maneira especial, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aí nos vendo, nos assistindo. Que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, possa tocar na vida e no coração de cada um deles. E que ele seja o canal de bênção. E que essas bênçãos se espalhem e alcancem os seus familiares também. Nos leva e nos dá a certeza de que muito em breve o Senhor virá nos buscar para morar contigo pela eternidade. Obrigado por tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, amigas. Hoje estamos, mais uma vez, finalizando aqui a nossa série Eu Quero Ser Feliz. E já te convidando para estar conosco através do YouTube IASD Bela Vista Caruaru. Tá? Compartilhe com seus amigos para que ele possa também ser agraciado com a sua palavra, com a palavra de Deus. E através do Instagram, @CG_2530. Próxima quinta-feira estaremos novamente com mais um tema, com a série toda especial Eu Quero Ser Feliz. E você é o nosso convidado e tem a oportunidade de convidar também outras pessoas para ouvir desse Deus que está disposto a fazer de tudo para trazer você para perto dele. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.